Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar sobre um daqueles livros que eu botei naquele vídeo, lembra? Segunda lista de leituras para 2025, e a gente vai estar conversando sobre A Vista de Castle Rock, de Alice Munro. Eu nunca tinha lido nada dessa autora, essa foi o meu primeiro contato com ela, e a gente vai trocando uma ideia aqui sobre essa obra hoje. Lembrando de não esquecer de deixar o seu curtir, porque ajuda na divulgação do canal. Se você está aqui assistindo nossos vídeos pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que você goste, que você se inscreva, que você curta, que participe das nossas atividades, nossas leituras conjuntas, nossas leituras compartilhadas. E, gente, primeiro de tudo, olha, desculpa, estou devendo vídeos para vocês. A vida não tem ajudado, muita coisa para fazer, e até para leitura tá complicado, mas preparar vídeo, gravar vídeo, o tempo para fazer isso está sendo muito difícil de conseguir. Eu estou hoje aqui num tempo roubado do trabalho para poder fazer isso. Já vou ter que deixar a literatura de lado e trabalhar, mas enquanto esse tempo não chega, vamos conversar aqui sobre Alice Munro e seu A Vista de Castle Rock. Esse livro, gente, é um livro de contos. Eu gosto de começar um autor que eu não conheço por contos, se isso for possível, porque eu acho que como eu digo, comer mingau pelas beiradas, né? Pequenas histórias, você vai se familiarizando com o que o autor escreve, com o seu estilo, com aquilo que ele quer passar para o leitor. E aí eu resolvi escolher esse livro aqui para a gente começar a conhecer a obra da autora. Alice Munro é uma autora canadense, ela já faleceu, infelizmente. Ela faleceu ano passado, aos 92 anos. Ela nasceu em 1931. Ela é canadense. Ela é basicamente uma contista, né? Ela chegou a fazer faculdade de inglês, se eu não me engano, mas ela não completou, ela não terminou. Ela casou, se mudou para uma outra cidade no Canadá com seu marido, James Munro, teve filhos, e aí depois eles se mudaram para uma outra cidade no Canadá chamada Vitória, e lá eles abriram uma livraria chamada Munro's Book, que, segundo eu li, existe até hoje, né? E aí ela começou a escrever no tempo que dava. Ele tomava conta das crianças, ajudava em casa para ela poder escrever. E pouco a pouco ela foi ficando conhecida da crítica, conhecida do público, começou a ganhar prêmios, até que em 2013 ela ganhou o Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra. E é por isso que eu fiquei muito curiosa para conhecer a escrita dessa autora, né? A Vista de Castle Rock foi publicado em 2006. O que a gente vai encontrar aqui nesse livro? Esse livro é uma série de contos, né, que vão... vamos dizer assim, autobiográfico, né? Ela vai contar a história da família dela, dos ancestrais dela, né? Ela tem ascendência escocesa e irlandesa. A gente aqui vai focar na família de ascendência escocesa, e ela vai contar desde o tempo da Escócia, a vinda deles para a América, no caso o Canadá, alguns foram para os Estados Unidos, né? E até chegar à vida dela, que é a segunda parte aqui dos contos, né? Foca já quando ela já existia, na infância, adolescência, vida adulta, até a maturidade dela. Então é isso que a gente vai encontrar aqui, né? Os contos vão seguir, por isso, uma ordem cronológica. A gente vai começar lá na Escócia, no século XVIII, primeiro ela começa falando alguma coisa, e eu fiquei um pouco meio perdida assim nesse início, sobre a família, o sobrenome da família Laidlaw, né? Se eu estiver pronunciando certo, Laidlaw, e eles viviam em Ettrick Valley, na Escócia, né? Então a gente vai começar ouvindo falar de William Laidlaw, que na verdade ele era uma personalidade naquela época, né? Era um cara muito diferente, falava com fantasma, era beberrão, mas quando estava sóbrio era uma pessoa muito proativa. Então ele era muito conhecido ali naquele lugar, naquela época, e ele é avô
de James Hogg, que foi um poeta, um grande poeta e escritor, amigo de Walter Scott, que aí já é mais fácil que a gente que é leitor conhecer. Eu ainda não li nada de Walter Scott, eu tenho aqui em casa algumas obras dele, quero lê-lo, mas não conheço ainda. O James Hogg eu não tenho nada, vou até dar uma pesquisada e ver se eu acho alguma coisa. E esse James Hogg, que era, né, neto desse William Laidlaw, que é onde ela começa a história, né? Ele é primo, né, de James Laidlaw, que aí sim é um ascendente direto aqui da nossa autora. O James Laidlaw, ele tinha um sonho de vir para a América, né? E esse sonho vai se realizar quando ele já está assim, entrando na terceira idade. E ele vem com a família dele, alguns membros da família dele, nem todos os filhos vêm, 2 filhos ficam na Escócia, né? E ele vem com a família para América de navio. E aí a gente vai vivenciar junto com essa família aí como é que foi esse desbravamento, esse povoamento, essa fase, né, de desvendar uma terra selvagem, desconhecida, né? E é isso aí que a história vai trazer pra gente num primeiro momento. E o segundo momento, como eu falei, vai ser já a partir do momento que a gente já está nos pais da autora, da Alice, a casa dela, a família dela, né? Como é que foi a infância dela, né? E é isso que a gente vai ter aqui, né? Nessa primeira parte, né, a gente vai ver mais assim em relação às expectativas, os medos, as ansiedades, as dificuldades, né, que esses ascendentes dela tiveram para se estabelecer na América. Gente, vocês desculpem o barulho de fundo, mas a obra aqui em volta do meu prédio é interminável. São obras que nunca terminam. Eu espero um dia ver o final dessas obras e lembrar o que é silêncio de novo. Bom, vamos continuar aqui, né? Aí depois que a família dela, né, que o pai, que o James Laidlaw vem com alguns dos filhos e se estabelece no Canadá, não sei se só um ou se os 2 filhos que ficaram na Escócia também vêm, acho que só um, vem com a família, mas aí vai para os Estados Unidos, para Illinois, mas depois, devido a algumas circunstâncias, eles acabam se juntando ao restante da família no Canadá, né? E é uma história dura, sabe, gente? Não é ela, vamos dizer assim, não existe uma romantização do que acontece aqui. É uma história dura que a gente vai vivenciar as agruras, as dificuldades, as doenças, os problemas com geografia, com clima, né? A falta de gente mesmo para ajudar a construir, desenvolver a terra, fazer a terra produzir, né? A construir as habitações, a infraestrutura, né? É uma vida muito difícil e ela não vai romantizar isso aqui de forma nenhuma. E a história que a gente tem é essa, né? Ela vai desde esse início da Escócia até a maturidade da autora. O que eu achei, gente? Eu comecei a ler esse livro, eu esperava algo diferente, né? Eu tenho nos últimos anos aumentado a minha familiaridade com contos. E aí eu fui esperando assim alguma coisa na mesma linha, uma coisa assim. Eu tenho lido, vamos dizer assim, diferentes gêneros de contos, desde Edgar Allan Poe até Stephen King, passando por contos mais românticos, né? Outros não tão românticos assim, mais modernos, mas assim, eu sempre percebo nesses contos uma tentativa do autor de trazer o leitor para dentro daquela história, de ganhar a atenção do leitor, ganhar, né, fazer o leitor se envolver. Eu não percebi isso aqui, principalmente nessa primeira parte. Eu achei assim, uma escrita muito seca, no sentido assim, ela não floreia nada, sabe? Os personagens em si são pessoas com uma personalidade muito seca, muito sem sonhos, sem expectativas, sem grandes esperanças. São pessoas muito pé no chão, sabe? Pessoas, tanto assim, em suas características, né? Tem uns que são bêbados, tem outros que são pessoas que são rudes, são muito cruas,
né? Você não percebe, assim, nessa interação desses antepassados dela, sentimentos, emoções, assim. Parece que a única coisa que une essas pessoas é o sobrenome. É o fato de saber que um nasceu do outro, um é irmão do outro, e a família. Você não vê, assim, envolvimentos emocionais acontecendo. E quando você percebe alguma emoção de um membro da família pelo outro, isso não é bom, isso não é bem visto dentro da história pelos demais membros da família, sabe? Eles acham que isso não é necessário. Eles estão ali, é quase um instinto de subsistência, eles estão ali para sobreviver, para desvendar aquela nova terra, para criar uma forma de subsistência, seja ela agricultura, seja ela caça, seja ela comércio. E quando conseguir criar essa infraestrutura, achar alguém para viver a vida e reproduzir e manter o nome e passar adiante as suas posses. É isso que a gente vê aqui, sabe? Então, assim, a história, ela não te... Pelo menos para mim, né? Talvez porque eu tenho essa veia romântica, ela não me conquista, né? Mas como eu tinha me proposto a conhecer a obra da autora e tudo, eu falei, não, eu vou continuar. Até porque a escrita dela, gente, não é ruim. Não entendo o seguinte, eu não estou falando da produção textual dela, né? A escrita, ela é bem feita, ela é organizada, ela segue uma lógica, ela, né, vai entrelaçando um fato a outro, né? A escrita dela não é ruim, mas é muito seca, né? Pelo menos aqui, nessa obra aqui, né? E aí ela vai desenvolvendo, como eu já falei, cronologicamente, até a gente chegar a uma segunda parte, que aí já entra a vida dela, né? E aí, quando chega nessa vida dela, dá uma boa melhorada na história, né? Porque aí ela começa a falar, né, na primeira pessoa. E lembrando o seguinte, gente, isso aqui é autobiográfico, mas fictício também. Quando chega na parte da vida dela, algumas coisas realmente aconteceram, algumas coisas foram inventadas, então é uma mistura das duas coisas. Por exemplo, aqui, eu li na autobiografia dela que ela casou, teve 3 filhos. Aqui ela casa e depois separa e depois casa de novo. Parece que aqui não tem filhos, né? Então, assim, é uma biografia, mas com uma ficção embutida, né? E aí nessa segunda parte fica mais divertido, porque ela conta coisas da infância, ela conta as experiências da adolescência, uma viagem que ela foi fazer, como assim, um emprego de férias que ela achou para trabalhar na casa de um pessoal rico, que um amigo indicou, né, trabalhar numa temporada de verão, que eles estavam recebendo amigos na mansão deles, e aí ela foi convidada para trabalhar lá, né? Então a gente aí se torna um pouco mais divertido, um pouco mais interessante, começa a conquistar um pouco mais o leitor. E aí eu vi, assim, aquela possibilidade da leitora, da autora, desenvolver uma escrita mais divertida, vamos dizer assim, que fisgasse mais o leitor, né? Pelo menos o leitor de ficção, que é o meu caso. Então essa segunda parte foi mais divertida. Mas foi interessante, de uma forma geral, foi uma obra interessante. Como eu falei, a escrita da autora não é ruim, né? É só a forma como ela escreve. Talvez essa obra aqui, de uma forma muito fria, muito crua, muito não tem humor, não tem romance, não tem emoções, não tem expectativas, é tudo assim muito... É quase um relato, é praticamente um relato histórico, né, na verdade. Não chega a ser muito assim uma obra de ficção envolvendo todos aqueles ingredientes que normalmente a ficção não tem. O coração do leitor não bate em nenhum momento de uma forma mais forte, não tem grandes acontecimentos. É tudo a rotina do dia a dia, as dificuldades, como eu já falei, as agruras, os pensamentos são muito básicos. É quase como se fosse uma família que vive para si mesma e a única função é a sobrevivência, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para comentar aqui com vocês. Não, gente, é basicamente isso, né? Gostei da leitura, foi uma leitura válida, tá?
uma leitura válida, mas assim, não vai se tornar uma autora favorita da vida, né? Eu tenho aqui dela também, que eu também comprei, quando eu comprei esse livro, depois que os livros dela não são baratos, tá? Esse aqui é a Vida de Meninas e Mulheres, né? Que é seu único romance, está escrito aqui, uma narrativa poderosa com fortes traços de autoficção, antes mesmo de o termo ser cunhado. A obra visita o universo que sempre foi caro a Munro, as relações de amor, amizade, amadurecimento, intimidade e o fenecimento, e deixa claro os motivos pelos quais ela abriu caminhos e ainda influencia gerações de escritoras em todo o mundo. Então acho que, né, eu ainda quero ler esse aqui, eu sei que está com reflexo porque eu não tirei do plástico, acho que aqui dá para ver melhor, né? E vou ler esse aqui, e de repente, depois desse aqui eu me interesso em ler outras obras. Foi interessante para conhecer a autora. Não foi um livro que me conquistou, mas, né, isso é subjetivo. Eu, Patrícia, não achei uma leitura ruim, de forma nenhuma. Não me conquistou. Para mim foi assim, pela capacidade de escrita da autora, eu dei 4 estrelas, apesar de não ser um livro que tenha me conquistado, né? E é isso, pessoal. Esse é A Vista de Castle Rock, da Alice Munro. Queria falar com vocês 2 coisas. Eu estou devendo vídeos de book haul, de atualização de leitura. Nós hoje estamos terminando a nossa... Hoje é sábado. Vocês vão estar assistindo esse vídeo no domingo, no dia seguinte. Hoje é o último dia do cronograma da nossa leitura conjunta de abril, 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Eu terminei essa leitura ontem, eu tô doida para falar dessa leitura, comentar essa leitura. Mas como ainda tem gente lendo, até porque quem participa do nosso grupo de leitura, a maioria, mais de 90%, são pessoas que trabalham, estudam ou fazem os dois. Então, esse é um livro mais grossinho, ele tem 441 páginas. Muita gente ainda está terminando a leitura, então eu resolvi não trazer, porque normalmente no último domingo do mês eu trago a resenha da nossa leitura conjunta, mas eu resolvi não trazer essa resenha hoje, no último domingo, mas domingo que vem a gente vai estar aí com a resenha de 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne, mais uma grande obra desse autor maravilhoso. A nossa segunda leitura desse autor aqui, a leitura conjunta, né, no Because I Read. Ano passado nós lemos o maravilhoso Volta ao Mundo em 80 dias e foi uma ótima experiência. Então a gente vai estar conversando semana que vem sobre esse, e queria convidar vocês a participarem da nossa próxima leitura conjunta, que será Quincas Borba, de Machado de Assis, leitura nacional de primeira linha aqui no Because I Read. Vai ser uma baita da leitura, muito tempo. Esse livro foi muito pedido quando a gente fez a pesquisa para as nossas leituras conjuntas de 2025. Esse livro foi muito pedido, então a gente vai estar aí lendo Quincas Borba em maio. Já tem cronograma. A gente deixa aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o nosso perfil do Instagram, nosso grupo no Facebook e o grupo de discussão da leitura conjunta no WhatsApp. Eu deixo também aqui embaixo o link para todos os livros que eu mostro aqui para vocês, o link na Amazon para esses livros, caso vocês queiram dar uma olhadinha, adquirir. E a gente vai estar lendo Quincas Borba em maio. Já tem cronograma na bio do perfil, na pasta LC, de leitura conjunta dos stories do Instagram. Já está o cronograma lá, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Também no timeline do nosso grupo do Facebook, eu já coloquei lá. A leitura vai estar começando dia 5 de maio. Vem ler com a gente, vem participar, vem compartilhar, vem dividir suas impressões, suas experiências sobre essa leitura. Vai ser uma baita de uma leitura, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo o link para o nosso vídeo de leituras conjuntas de 2025, de você se interessar em saber o que a gente ainda vai estar lendo esse ano. Muita coisa maravilhosa, gente. Vem ler com a gente, tá bom? É isso, pessoal. Um ótimo dia para você, excelentes leituras e até a próxima. Tchau, tchau.